Bom, pessoal, então hoje a gente vai dar continuidade, né, ao estudo aqui das nossas redes de dimensionamento. E na aula passada, a gente conversou sobre as redes ramificadas e fizemos um exemplo, né, de como calcular a cota piezométrica e os diâmetros de uma rede de distribuição de água do tipo ramificado. Hoje, a gente vai voltar ao nosso estudo, né, voltar a atenção para as redes do tipo redes malhadas. Então, a gente já viu que o cálculo do escoamento de água, né, em uma rede malhada, se ele envolver um número muito grande de anéis, né, um número muito grande de tubulações, esse cálculo ele vai ser muito mais complexo do que qualquer sistema hidráulico que a gente tem estudado até agora, desde lá na hidráulica até aqui no saneamento. Então, o que são essas redes malhadas? São as redes cuja a tubulação principal ela é formada por esses anéis aqui, ó. Se vocês observarem, essas tubulações pretinhas aqui mais escuras, elas são correspondentes, né, à tubulação principal. Aqui. E elas são cíclicas, ou seja, se eu quiser chegar bem aqui, ó, nesse ponto aqui 18 que eu tô marcando, tá? Eu posso vir por aqui, vir aqui por baixo, chegar até o 18. Ou eu posso vir aqui todinho, fazer a volta, vir por aqui e chegar no 18. Ou posso vir por aqui por cima, chegar no 18. Então, eu tenho uma série de caminhos, dependendo de onde a água venha, né, para chegar aqui no meu ponto 18. Isso é bom? Isso é ótimo, porque eu tenho o quê? Eu tenho uma variedade muito maior de caminhos que eu posso percorrer para abastecer o mesmo ponto. Entretanto, a complexidade desse sistema vai para um grau além do que o que a gente já calculou até agora aqui, principalmente no cálculo analítico, né, do que a gente já tem calculado no braço mesmo. Então, as redes malhadas são aquelas onde os condutos principais são cíclicos. Ou seja, né, eles são compostos aí por anéis ou malhas, que a gente chama de uma malha, né, ou então de anel. Então, uma malha, ela é composta aí por diversas tubulações, né, pelo menos 3, e aí o conjunto de malhas forma o que nós chamamos de rede malhada. Então, assim, a solução do nosso problema, né, vai continuar aplicada nas mesmas equações e nos mesmos princípios que a gente aplicou lá nas redes ramificadas e também nos sistemas paralelos, lá em hidráulica, né? Lembra quando a gente fez a associação de condutos? Que a gente associava em série, em paralelo? Então, aqueles conceitos, eles vão ser resgatados de alguma forma. Só que aqui, na resolução do nosso problema de distribuição, né, por rede malhada, a gente vai precisar aí determinar, né, as cotas piezométricas nos nós, e além disso, a gente também vai precisar resolver uma série de equações simultâneas para conseguir resolver o nosso problema da forma mais rápida, né, e mais bem estabelecida possível, tá bom? Então, vamos aqui ver quais são os critérios, o que é uma rede malhada e como é que a gente vai encontrar essa solução, tá, na aula de hoje. Então, a rede malhada, né, para a rede malhada, a solução dos problemas de distribuição de vazões, ela vai passar ali pelos trechos da rede, né, então a gente tem duas coisas. A gente tem distribuição de vazões pelos trechos na rede malhada e também a determinação das cotas piezométricas nos nós, que constituem aí, né, uma série de equações simultâneas que satisfazem as duas equações básicas para o equilíbrio. Então, na rede malhada, a gente tem uma situação assim, ó. Aqui eu tenho um nó, aqui outro nó, outro nó, outro nó, mais um nó, aqui um outro nó, né? Então, a gente tem uma série de nós, e entre esses nós, a gente tem os trechos, né? Isso aqui é o nó, e isso aqui é um trecho. E aí, o que é que acontece? A gente tem uma série de nós aqui, com tubulações ligadas entre eles, e aí cada arranjo de tubulações que me faça ter um ciclo fechado, a gente vai chamar de anel. Então, aqui os nós 1, 2,
5 e 6 formam o que nós chamamos de primeiro anel. Os nós 2, 4 e 3 formam o segundo, o 2, 5 e 4, né, formam o segundo anel, e o 2, 3 e 4 formam o terceiro anel. Então, o que a gente tem que descobrir? A gente tem que descobrir todas essas vazões que estão envolvidas aqui, a vazão que entra na rede, que é a Q1, todas as vazões que saem, Q3, Q4, Q5, que é o que nós chamamos de demanda, né? A demanda do nó é a vazão que está saindo do nó, e mais as vazões que vão passar por cada uma das tubulações. Além disso, a gente também tem que conhecer as cordas piezométricas em cada um dos nós, que vocês já sabem que a cota piezométrica é o que define o escoamento. O escoamento ele vai acontecer da maior cota piezométrica para a menor cota piezométrica. Então, se eu tenho um escoamento acontecendo do nó 3 para o 4, é porque a cota piezométrica em 3 é maior do que a do 4. Se for o contrário, o escoamento ele vai voltar. Então, a gente precisa conhecer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa manter o nosso sistema em equilíbrio. E para manter o nosso sistema em equilíbrio, é o que é complicado, né? O problema aqui é exatamente esse, é satisfazer as condições básicas de equilíbrio. E que condições básicas são essas, né, para equilíbrio do sistema? A gente tem duas condições básicas para que isso aconteça. A primeira delas é relacionada ao nó, tá? É relacionada a cada um dos nós da nossa tubulação. Então, a primeira delas é que a soma algébrica das vazões em cada nó da rede é igual a zero, tá certo? O que é essa soma algébrica? Cada vazão vai ter um sentido, vai ter um sinal. Esse sinal ele vai ser positivo ou negativo. E aí, quando eu somar todas as vazões positivas e negativas em um nó, esse somatório ele tem que ser igual a zero. Então, a convenção de sinais que a gente utiliza é vazões que afluem no nó ou que entram no nó são vazões positivas, e as vazões que saem do nó, né, que são derivadas do nó, são vazões negativas. Então, a gente vai olhar para o nó, tá aqui o meu nó, esse aqui, estou até pintando ele de verde, a vazão que entra nele é positiva, a vazão que sai é negativa. Então, Q1 e Q2 estão entrando no nó, as vazões Q4 e Q5 estão saindo do nó, estão sendo demandas. E, no fim das contas, o somatório de todo mundo aqui tem que ser igual a zero. Inclusive, aqui, esse Qzinho aqui, ó, de demanda, tá? Então, somatório das vazões aqui vai ser a Q1, que é entrando no nó positiva, mais a Q2 entrando no nó positiva também, menos a Q3 saindo negativa, menos a Q4, menos a QD. Aí eu vou ajeitar isso aqui agora, porque senão vai ficar errado. Menos QD, que é a vazão aqui de demanda. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Quando eu estava montando aqui a equação, eu não vi. Desculpe, tá bom? Então, a gente tem, ó, que o somatório tem que ser igual a zero. Quem entra é positivo, quem sai é negativo. Então, essa é a primeira condição de equilíbrio, que é a soma algébrica das vazões nos nós. A segunda condição de equilíbrio, ela é referente ao anel, tá certo? Então, a gente tem, cada um aqui, ó, nesse anel, eu tenho o nó A, o B, o C e o D. Então, eu tenho 4 nós. E eu tenho as vazões aqui em cada um dos meus tubos, ó, vazão Q1, Q2, Q4, Q3, e cada nó aqui recebe ou demanda, né, a sua vazão. Então, no caso do anel, a condição básica para o equilíbrio do sistema diz que a soma algébrica das perdas de carga partindo e chegando ao mesmo nó em qualquer circuito fechado dentro do sistema, né, que é uma malha ou um anel, ela tem que ser igual a zero. Então, cada trecho, ele possui uma vazão, um comprimento, um diâmetro e também a característica do material. Então, cada trecho possui vazão, né? Que é a vazão aqui, no caso aqui é Q1, Q2, Q3 ou Q4.
Então, cada trecho possui vazão, cada trecho possui um comprimento, que é conhecido também, a gente conhece, possui um diâmetro, que a gente também conhece, e possui as características, que eu vou colocar aqui, as características da tubulação, como sendo rugosidade ou então coeficiente de Hazen-Williams. Com isso aqui, é possível calcular a perda de carga em cada um dos trechos. E aí, quando a gente calcular a perda de carga em cada um dos trechos, a gente vai obter a perda de carga aqui no trecho AB, ou perda de carga no trecho 1, tá? No cano na tubulação 1, vou chamar aqui de tubulação 1, vou chamar aqui de tubulação 2, vou chamar aqui de tubulação 3 e vou chamar aqui de tubulação 4, tá? Que é de acordo com o nome da vazão. Então, a gente vai ter o ΔH1, a gente vai ter a perda de carga no trecho 2, a perda de carga no trecho 3 e também a perda de carga aqui no trecho 4, tá? E aí, o que é que nós temos? Nós vamos ter que ter também um sentido para a convenção de sinais, né? Já que a gente tem que ter um somatório aqui igual a zero, quer dizer que eu tenho perdas positivas e perdas negativas. A gente vai ter aqui perdas positivas e perdas negativas. E quem é que interfere isso? Quem é que vai definir isso? É o sentido da vazão, né? E como é que a gente vai ver isso no anel? Porque no nó é muito fácil. Quem entra no nó é positivo, quem sai do nó é negativo. E aqui no anel, como é que a gente define essa questão da convenção de sinais? Então, é o seguinte, a convenção de sinais para o anel diz assim, o sentido horário, ele vai ser adotado como sentido positivo de percurso. É esse sentido aqui que eu desenhei, ó, que já estava desenhado no meu anel, eu estou marcando aqui de azul claro. Esse aqui é o sentido horário, né, que é o sentido do ponteiro do relógio. Consequentemente, as perdas de carga serão positivas se forem coincidentes com o sentido prefixado e negativas caso contrário. Então, quem vai indicar o sinal da perda de carga é a vazão do trecho, se ela estiver de acordo ou em desacordo com o sentido horário do anel. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou comparar. A vazão Q1, ela está vindo aqui, de A para B. De A para B, no meu sentido horário, ela é o mesmo sentido horário, então é positiva. A vazão 2 aqui também está no sentido horário, está para baixo. A vazão 4, ela está indo da esquerda para a direita, enquanto meu sentido horário aqui, ele vai da direita para a esquerda, elas estão ao contrário. Então, a minha vazão Q4, ela é negativa. E o sinal, ele indica nada mais do que o sentido da vazão. Somente isso, tá? A gente não pode ter vazão negativa passando dentro da tubulação. Como é que eu vou escoar menos 5 litros por segundo? Não tem como, né? Porque a vazão, ela é uma medida ali de água. Então, eu tenho que ter ali vazão escoando. A questão do sinal é só para a gente ver se ela está no mesmo sentido horário do anel ou no sentido contrário do anel. E a vazão Q3, ela vem de cima para baixo. E no sentido horário, o ponteiro ele vai de baixo para cima. Então, ela também é uma vazão negativa. Logo, a soma algébrica vai ser perda de carga no trecho 1, no trecho 2, positivas, e 3 e 4 negativas. E isso aqui tem que ser igual a zero. Para tanto, a gente deve aqui considerar, né? Devemos considerar o sinal da vazão no cálculo
da perda de carga. Então, o sinal, mas a vazão ainda é ao quadrado. Tá, mas a questão é o sentido, tá? Quando a gente for calcular a perda de carga, a gente vai ter duas alternativas. A equação universal, 0,0827 FL, que é ao quadrado sobre D à quinta, ou ΔH, que é igual a L vezes 10,65, vazão elevado a 1,85, dividido aqui por C, elevado a 1,85, vezes o diâmetro elevado a 4,87, né? Então, a gente tem essas duas formas aqui de calcular a perda de carga. Equação de Darcy-Weisbach, que é a nossa equação universal, e a nossa equação de Hazen-Williams, né? A gente tem essas duas formas. Então, aqui, a vazão ela vai entrar em módulo, né? Tanto que ela vai ser elevada ao quadrado, ou vai ser elevada a 1,85. Mas o sinal dela, que indica o sentido, ele tem que permanecer. Então, se a vazão é positiva, ela é positiva, a perda de carga no trecho, ela também vai ser positiva. Se a vazão for negativa, a perda de carga no trecho também vai ser negativa. Quem vai dar o sinal da perda de carga é exatamente a vazão. Então, assim, no cálculo da perda de carga, né, a gente tem duas formas de calcular, como eu já falei. A gente tem a equação de perda de carga universal e a gente tem a equação de Hazen-Williams. De toda forma, a gente chama essas equações de resistência, né? Equações de resistência que são equação universal de Darcy, Weisbach ou Hazen-Williams, né? Então, a gente tem essas duas equações. De toda forma, a gente pode escrever essas equações num formato ΔH igual a K vezes Q elevado a N. Se a gente pegar aqui a de Darcy Weisbach, né? A gente tem ΔH igual a 0,0827 quadrado D à quinta. Se a gente pegar Hazen, a gente tem ΔH, que é J vezes L, né? Então, ΔH vai ser L vezes 10,65. Aqui, a vazão elevada a 1,85 dividido por C, 1,85 vezes D, 4,87. Então, se a gente observar aqui, ó, vai ficar bem Brasil. Isso aqui é uma constante, ó. Até o fator de atrito que depende do Reynolds, que depende da vazão, está no implícito, né? Então, o nosso ΔH aqui, ele vai ser K vezes Q ao quadrado. ΔH igual a K vezes Q ao quadrado. E aqui, nosso ΔH é igual a K vezes o Q elevado a 1,35. Então, a gente vai ter essa fórmula bem simplificada para calcular nossa perda de carga em função apenas da vazão que passa ali, tá certo? Óbvio que no Hazen-Williams, essa conta é mais simplificada, por quê? Porque o fator de atrito não depende da vazão. Porque, o coeficiente de rugosidade não depende da vazão. Já no cálculo com a equação universal, o fator de atrito ele depende do Reynolds, que depende da vazão. Então, a vazão vai entrar aí 2 vezes na conta. Mas, obviamente, né, a gente faz aqui para simplificar, ela pode se escrever aí dessa forma. Então, como regra geral, né, uma rede malhada com N anéis e N nós, né, gera um total de N mais N menos 1 equações independentes. Então, se a gente pegar aqui uma malha com, sei lá, 12 anéis, uma malha com 12 anéis e 20 nós, tá? Eu peguei aqui 20 nós e saí ligando eles de forma que eu gerei aqui 12 anéis. Uma coisa aqui totalmente aleatória da minha cabeça.
Então, para eu saber o número de equações do meu sistema que eu vou ter que resolver simultaneamente, tá? Porque a gente tem que resolver simultaneamente, seria total de n anéis, então 12, mais 20 menos 1. 12 mais 19. Aqui, 11 vai 1, 2, 3. 31 equações. Aí tu imagina um sistema com equação 1, equação 2, 3, 3, até a equação 31. Como é que tu resolve isso? Tu morre, né? Antes da gente resolver isso aqui no braço, a gente já morreu, né? O Covid já pegou, a imunidade já baixou. Não tem muito mais do que a gente tem que fazer, não. Então, assim, à medida que a complexidade da rede vai aumentando, se a gente pegar uma rede simples, ó, se eu pegar aquela rede lá do começo, que eu trouxe aqui, essa rede são 6 nós e 3 anéis, tá? Então, vamos lá. Pegar essa rede aqui, que está mais próximo da nossa realidade. São 6 nós e 3 anéis. Pronto, uma rede didática. Então, seriam 3 mais 6 menos 1. Né? Então, seria 3 mais 5. Seriam 8 equações. Então, já aquele sistema que é um sistema bobinho, já é um sistema que nos dá 8 equações para resolver. Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? É aí que vai entrar o nosso tão queridinho método de Hardy-Cross. O método de Hardy-Cross, ele vai entrar aqui exatamente para nos possibilitar resolver esse monte de equação ao mesmo tempo. Claro que para o sistema simples, o sistema de 1, 2 ou 3 anéis, a gente consegue resolver isso analiticamente na mão mesmo, consegue fazer essas contas, eu vou provar para vocês que a gente consegue. Mas a partir do momento que a gente vai... porque outra equação a gente consegue resolver, tá? Vai para 20 anéis, né? 45 anéis, dependendo do tamanho da rede, dependendo do tamanho do local onde a gente vai querer abastecer. Então, fica muito difícil a gente encontrar, né, uma solução algébrica. Essa solução algébrica, ela fica impraticável. Então, a gente vai lançar a mão aí do método de Hardy-Cross, que nada mais é do que um método de aproximações sucessivas. E esse método de aproximações sucessivas, ele nos permite, para isso, a gente precisa de um recurso computacional, né, para resolver. Então, ele é muito prático e ele é muito adequado também para esse tipo de problema aqui. Daí, a gente vai conversar um pouco sobre o que é o método de Hardy-Cross e como é que ele funciona, tá bom? Para poder, na aula que vem, a gente aplicar diretamente a metodologia e o exemplo do método. A gente vai hoje fazer que nem eu fiz na rede malhada. Definir bem, na rede ramificada, perdão. Definir o que é o método, o que são os parâmetros, como é que a gente vai utilizar, e depois a gente vai trazer isso para um exemplo, para ver, né, como é que isso funciona na vida real. Então, o método de Hardy-Cross, ele é um método muito legal, tá? Ele se destaca entre os métodos de aproximação sucessivas, porque ele permite o desenvolvimento manual dos cálculos em sistemas simples, além de ser, né, um método provido de significado físico, tá? O método de Hardy-Cross, ele tem significado físico. Então, vamos aqui. Ele possibilita o desenvolvimento manual dos cálculos em sistemas simples. Aí, eu consigo resolver? Consegue. A gente vai aplicar de tal forma que a gente vai conseguir resolver no braço. Dá muito trabalho? Dá. Até para um anel a gente acaba tendo um pouco de trabalho. Mas a gente vai ver que é muito, muito bem tranquilo. Possui o significado físico, né? Que no caso ele vai facilitar muito a análise dos resultados intermediários obtidos. O que é esse significado físico? Quer dizer que você precisa entender o que você está fazendo quando vai aplicar um método. É diferente de um método puramente matemático, que normalmente métodos matriciais a gente consegue fazer isso, a gente aplica esses métodos sem a necessidade de entender realmente o que está fazendo. Eu gosto muito de, quando eu faço essa associação, eu gosto muito de trazer o método dos deslocamentos, né? Ou então o método da rigidez direta, que é um método puramente matricial e matemático. Você não precisa entender o funcionamento da estrutura. Você precisa saber as premissas básicas dos nós. E ali você vai traçar restrições
você vai restringir deslocamentos né, vai restringir deslocamentos e aí, ou então analisar a rigidez daquela estrutura como um todo, e você consegue calcular coisas ali que você pode calcular sem entender do que se trata. O hard cross, ele já é mais parecido com o método das forças, né? Ele é mais interessante que a gente entenda o que está fazendo para poder analisar também resultados intermediários. Tipo, se eu comecei com uma vazão de 12 num trecho, e do nada essa vazão foi para 89 e depois ela voltou para 12, alguma coisa está errada. Então, ou então uma vazão de 89 me deu aqui uma perda de carga de 25 e uma vazão de 12 de 750. Opa, tem alguma coisa errada aqui nessa rede. Então, a questão dele ser físico, da gente fazer todos os cálculos intermediários, a gente consegue também analisar e ver se está compatível ou não, né, com a realidade que a gente espera. Então, o método de hard cross, ele é aplicado apenas aos condutos principais, né, que são os anéis de uma rede malhada, a partir de alguns pressupostos do projeto e também do traçado da rede. Então, a gente precisa conhecer algumas coisinhas aí, né, para poder fazer a aplicação, certo? Então, quando a gente lança os anéis, né, a gente vai se basear em quê? Em critérios urbanísticos, né, de distribuição de demanda, densidade populacional, vetores de crescimento da área que vai ser abastecida. Exemplo, se eu pegar a Morada Nova como exemplo, né, por exemplo, existe um bairro hoje lá, que eu até comentei com vocês, que é o Granville, que há alguns anos atrás, eu vou colocar aqui 15 anos atrás, ninguém nunca jamais imaginaria que aquele lugar ali viraria um bairro tão populoso como é hoje. Então, hoje a gente tem uma série de casas muito boas, né, sendo construídas lá, um loteamento que cresceu muito, que tem uma densidade populacional significativa. Tem supermercado, acho que o maior supermercado da cidade fica no Granville hoje, tem posto de gasolina, tem depósito de construção civil. Então, tem uma série de empreendimentos da cidade que estão se voltando para perto, né, para próximo desse novo bairro que foi construído. E, como eu falei, há 15 anos atrás, ninguém jamais imaginaria que ali fosse virar um bairro populacional tão acessível. Então, a gente não tinha um projeto de rede de abastecimento direcionado para aquela região, direcionado para aquele terreno. E aí, do nada, precisou-se, né, fazer tudo aí, para poder garantir o abastecimento de água lá para essa nova região. Então, a gente tem que ver isso aí bem direitinho, né? Tem que fazer todo esse estudo aí da questão da distribuição de demanda, dos vetores de crescimento e etc. E aí, vamos ver aqui quais são as observações, né, quanto ao método de hard cross que a gente vai considerar aqui. A gente vai imaginar que toda a rede de abastecimento, ela vai ser suprida através dos anéis, tá? Em pontos aí fictícios de descarregamento, que esses pontos fictícios de descarregamento, eles vão ser os nós da rede, tá? Para efeito de aplicação do método. Como assim, ó? A gente vai montar aqui a nossa rede malhada, né? Com os nossos anéis aqui. Fazer aqui uma rede bem coisilógica. E aí, em cada nó, aqui, a gente vai supor, né, que a única demanda que existe, ela está saindo aqui, ó, dos nós. Tá certo? A única demanda que eu vou ter aqui é dos nós. Eu não vou ter, por exemplo, demanda bem aqui, no meio do meu tubo. Não vou ter. Eu só vou ter demanda saindo dos meus nós. Eu posso ter 50 demandas saindo aqui, em direções diferentes. O que é que eu vou fazer? Somar todo mundo, pegar o valorzão total e, ó, daquele nó sai 50 litros por segundo, tá? E mesmo que essas vazões, elas sejam distribuídas aqui em marcha, né, em torno de todo o trecho, que é o que acontece. A gente vai fazer um somatório dessas vazões distribuídas e, a partir daí, a gente vai traçar, né, esse modelo fictício e representativo para que a gente consiga aí modelar isso mais fácil. Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 anéis, né? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, aqui 8 nós. Né? 8 nós formando aí 5 anéis. A gente vai admitir também que a distribuição em marcha, que ocorre nos trechos que formam os anéis, ela vai ser substituída por uma vazão constante. E essa vazão constante aqui, que substitui a vazão em marcha, a gente já sabe o nome dela. Né? O nome dela é vazão fictícia, que tem tudo a ver com essa primeira premissa aqui. Eu vou fingir que tipo, entre o começo e o final do quarteirão, a gente sabe que vai ter distribuição para várias casas. Mas eu vou considerar uma média ali. Então, eu vou fazer o quê? Vou medir a vazão de montante, a vazão de jusante, e com elas eu vou calcular a minha vazão fictícia para ver quanto é, né, como é que vai ser abastecido ali o meu sistema. A gente vai supor também que são conhecidos os pontos de entrada e de saída de água. Tipo, tá aqui o reservatório. E aí ele vai entrar pelo nó 1 e as pontos de saída são as demandas, tá certo? E aí, sei lá, aqui do nó 4 continua e tem outra rede molhada lá na frente. Que seja. Então, a gente vai sempre saber onde é que está entrando e onde é que está saindo água, porque senão vai ficar difícil, né? Para a gente poder conseguir modelar. A gente vai atribuir uma distribuição de vazão hipotética, né? Partindo dos pontos de alimentação. Então, o que a gente vai fazer? Isso a gente faz para a gente conseguir abastecer toda a demanda da rede, tá? Então, essa distribuição de vazão hipotética, ela vai ser, o nosso QA, ela é diferente para cada trecho. Diferente para cada trecho. E isso aqui é para a gente conseguir abastecer toda a demanda da rede. Então, essa vazão hipotética que a gente vai começar, ela é como se fosse um chute inicial, tá certo? Isso aqui é como se fosse um chute inicial para a vazão daquele trecho, para garantir que todo mundo vai ter água. Como assim, né? Digamos, eu tenho aqui uma rede, um anel, tá? Aqui sai 12, aqui sai 26, aqui sai 18 e aqui sai 40. Se a gente somar isso aqui, 40 mais 12, mais 12, mais 18, mais 21, a gente tem saindo aqui 91, tá? Então, eu vou vir aqui e vou botar aqui 25, só para ficar 90. Então, (18) mais 12, mais 40, mais 25, ficou 95. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou ter aqui uma vazão de entrada de 95 litros por segundo. E aí, cada nozinho desse eu tenho essa demanda, tá? Isso aqui é em litros por segundo. Quando eu for rodar esse meu trecho pela primeira vez, eu vou dizer, sei lá, que aqui veio 10 litros por segundo, aqui também veio 10 litros por segundo. Aí, como é que eu vim 10 daqui e aqui saiu 12? Então, eu tenho que ter pelo menos aqui, sei lá, 20 litros por segundo aqui chegando. E aí, 20 com 10, não tem como, né? Se entrou 95 aqui e saiu 40, eu tenho que fazer essa análise. Ah, não está chegando daqui? Nesse ponto entrou 95, e aí já saiu 40. Então, ficou 55. Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que veio 10 para cá, então tem que vir 45 aqui para o outro lado. Por quê? Porque com esses 45 aqui, vai sair 18, e aí vai sobrar 27 para vir para cá. 27. Desses 27, saiu 25. Então, para cá vem 2 litros por segundo. Quando eu juntar esses 2 aqui com o 10 daqui, dá 12. Então, assim, a gente vai conseguir, né, abastecer todos nós na rede
com essa análise prévia, né? Então, a gente, com essa vazão hipotética. Paulo, como é que você vai definir? Se eu não quiser que venha 45,10, e se eu disser que vai vir meio a meio, tipo, sobrou 55, né? Se eu quiser dividir por 2, se eu disser que vai vir 27 mil para cada, você pode fazer. As vazões, elas são arbitradas. A vazão QA, a vazão hipotética, ela é um valor escolhido pela gente. A gente vai ver aqui formas melhores de escolher, as melhores formas de escolher essas vazões, tá? Mas não tem regra, você pode adotar o valor que você quiser. Você pode dizer que os 95 tudinho vão vir aqui para baixo e para cá não vai vir ninguém. Pode, mas vai demorar mais para encontrar, né, o valor correto. Então, a gente vai utilizar o conceito da vazão hipotética para poder a gente conseguir garantir que tem água em toda a rede. Para cada trecho, né, de cada anel, a gente vai conhecer o diâmetro, porque ele vai poder ser pré-dimensionado pela condição de velocidade limite, né, a condição de velocidade limite que a gente já viu até na aula antepassada, né, que é a que diz lá que a velocidade máxima ela tem que ser até 2 metros por segundo, e ela tem que ser, ela é calculada, né, por 0,6 mais 1,5 vezes o diâmetro em metros. Tá? Então, a gente já pode pré-dimensionar o diâmetro por essa condição. Então, o comprimento e o fator de atrito calcula-se o somatório, então, das perdas de carga em todos os anéis. Então, como eu falei, em cada trecho a gente vai conhecer vazão, comprimento, diâmetro e característica da população, seja ela rugosidade ou coeficiente de Hazen-Williams. Com isso, a gente consegue calcular a perda de carga em cada um dos trechos. Se eu consigo calcular a perda de carga em cada um dos trechos, lembram que elas têm sinais? Então, eu consigo calcular o somatório, né, o somatório das perdas de carga em todos os anéis. E aí, se em pelo menos um dos anéis, esse somatório for diferente de zero, o somatório aqui da perda de carga for diferente de zero, então, né, a distribuição de vazão, ela vai ter que ser corrigida. E aí a gente vai compensar algebricamente cada uma delas, somando, então, um valor de ΔQ. Esse valor de ΔQ aqui é o que nós chamamos de incremento de compensação de vazão. Tá? E a gente vai já ver como é que a gente calcula esse incremento. Então, ó, como eu disse, quando eu chuto aqui as minhas vazões, eu vou calcular as perdas de carga em cada um dos trechos. Se eu chutar a vazão correta, o somatório de cada anel já vai dar zero. Mas o que acontece? Ninguém é mãe de Ná o suficiente para chutar esses valores corretos de primeira. Então, a gente vai ter que ficar fazendo tentativa. A gente faz uma primeira tentativa, e aí vai corrigindo as vazões, vai corrigindo as vazões, vai corrigindo as vazões, até que o somatório das perdas de carga em cada um dos anéis seja igual a zero. E também que o somatório das vazões que entram e saem em cada um dos nós também seja igual a zero, tá certo? Então, a gente tem que calcular esse incremento. Como é que a gente vai calcular esse incremento ΔQ aqui? Que esse incremento é a chave do babado. É com ele que a gente vai calcular tudo, né? Com ele a gente vai calcular tudo, né? Com ele a gente vai corrigir o nosso problema. Então, eu trouxe aqui como é que a gente calcula o nosso incremento de vazão, tá? Lembrando aqui, ó, a perda de carga, vou colocar uma corzinha nessa caneta, tá? A gente tem que a perda de carga, ela pode ser calculada de duas formas, né? K vezes Q ao quadrado, ou K vezes Q elevado a 1,85. Só para vocês lembrarem como é que a gente calcula isso aqui. Então, o que é que a gente tem? Quando a gente tem Darcy, né, que é a equação universal, vou fazer assim que vai ficar mais bonitinho. ΔH é igual a K vezes Q elevado a N. Se a gente estiver trabalhando com a equação universal, que é Darcy mais Bar, o N ele é igual a 2.
Se a gente estiver trabalhando com a equação de Hazen-Williams, o N é igual a 1,85. Tá? É assim que a gente tem o cálculo da perda de carga. Então, vamos lá. Primeira coisa, a vazão, né, que é a vazão real no trecho. Aí aqui eu vou descrever o que é cada uma coisa dessa aqui. Isso aqui é a vazão real no trecho. Ela é o somatório da vazão hipotética, que é a vazão que a gente vai chutar. E aí a gente só vai chutar essa vazão hipotética uma única vez, no começo. Incremento, eu vou chamar só de incremento de vazão, tá? Não vou ficar chamando de incremento de compensação de vazão, não. Então, ela é igual, a vazão real vai ser a vazão hipotética, né? Que é a nossa vazão que é chutada, mais o incremento de vazão. Então, se eu chutei uma vazão e ela não deu certo, eu não vou chutar aleatoriamente, eu vou corrigir a minha vazão, e aí eu vou continuar, né, permanecer ali a minha interação com essa correção de vazão. Vou ficar sempre corrigindo a vazão do caso anterior, até que eu chegue na condição final, que é o somatório da perda de carga tem que ser igual a zero. Só que quem é o somatório da perda de carga? É o somatório de K vezes Q elevado a N, né? Que vai ser igual ao somatório de K vezes QA mais delta Q elevado a N. Se eu colocar a minha vazão hipotética em evidência, a gente vai ter somatório de K, QA que multiplica 1 mais delta Q dividido por QA, essa galera aqui toda, elevado, então, a N. E isso aqui tem que ser igual a zero. E isso aqui é o que nós chamamos de binômio de Newton. Aí, o que é que a gente faz com ele, de Newton? A gente desenvolve. Então, se a gente desenvolver o binômio de Newton, a gente chega aqui, ó, nessa segunda expressão. Então, isso aqui é desenvolvendo o binômio de Newton. Aí a gente tem que o nosso somatório, né, da perda de carga de QA elevado a N, multiplicado por 1 mais N, delta Q sobre QA, mais N menos 1, 2 fatorial, delta Q ao quadrado sobre QA ao quadrado, mais etc, etc, etc. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero, né? Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que delta Q, ele é um número menor do que a vazão hipotética, tá? Então, se ele é um número menor do que a vazão hipotética, a divisão delta Q sobre QA é um valor muito pequeno, é um valor muito pequeno. Porque a gente vai ver que o incremento, ele já é bem menor do que a vazão, tá? Então, já vou colocar aqui que o delta Q, ele é muito menor do que a vazão hipotética. Então, se essa divisão já é um valor muito pequeno, então o quadrado será muito menor e, portanto, desprezível. Ou seja, se eu já tenho que o delta Q é menor do que o QA, essa divisão já é pequena, o quadrado, então, vai ser muito pequeno. E o próximo, que é o cubo, vai ser menor ainda. Então, todos esses fatores aqui que elevam a vazão ao quadrado, que elevam essa relação ao quadrado, eles podem ser desprezados simplesmente porque a gente tem, né, números muito pequenos aí que não vão fazer diferença nesse somatório. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ficar com somatório de K vezes Q elevado a N, que multiplica 1 mais N delta Q sobre QA. E isso aqui tem que ser igual a zero, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar isso com isso e isso com isso. Aí, o que é que a gente fica? Fica com
Q elevado a N, né, mais QA elevado a N, perdão, mais QA elevado a N vezes N vezes delta Q dividido por QA. E aí fica com o menos N, somatório de K, vezes Q elevado a N menos 1, delta Q, né? Porque vai ficar um N aqui em cima, quando eu dividir pelo QA, fica N menos 1. A gente tem, então, isso aí, né? Que o somatório de K, QA elevado a N, quando eu passar para o outro lado, porque é igual a zero, vai ser igual a menos N, somatório de K, QA elevado a N menos 1, sobre delta Q. Mas a gente não quer encontrar o valor de delta Q, eu quero esse valor aqui. Eu quero encontrar o meu incremento necessário aqui de vazão para poder aplicar e resolver aqui o meu problema, né? O cara eu consigo calcular, a vazão eu vou chutar, eu preciso saber exatamente mesmo quem é o meu delta Q. Então, o meu delta Q, então, vai ser igual a menos o somatório de K, que é a elevado a N, dividido por N vezes o somatório de K, que é a elevado a N, dividido por QA, né? Que é o N menos 1, tá certo? Eu só fiz voltar aqui para a formação original. Só que quem é K vezes Q elevado a N? É a perda de carga. Isso aqui é a perda de carga também, tá? Então, o nosso incremento, essas perdas de carga aqui, elas vão ser a perda de carga em cada um dos trechos do anel. E aí, o que é que acontece? Acontece o que, então? Que o delta Q vai existir para cada anel. Então, para cada anel, haverá um incremento de compensação de vazão delta Q. Porque a gente vai pegar o somatório das perdas de carga no anel, dividido por N vezes o somatório da perda de carga, dividido pelo QA, também no trecho, tá? No anel inteiro. E esse N aqui, onde N é igual a 2 ou N é igual a 1,85. A gente só tem uma dessas duas aqui alternativas, tá? E aí, então, no que é que vai se transformar o nosso método de hard cross? Que eu comecei a aula falando que eu ia definir a metodologia do hard cross. E eu estou falando aqui de incremento de vazão, estou falando aqui de binômio de Newton, estou fazendo aqui umas divisões muito loucas, não quero isso aqui para a minha vida, não. Eu quero saber, no final das contas, como é a metodologia básica do método de hard cross. É isso que me interessa. O resto eu só quero saber depois. Então, a metodologia básica de hard cross consiste no seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é arbitrar o valor das vazões hipotéticas em cada um dos trechos a partir de uma análise do sistema. É aquela história que eu falei. A gente vai ter um anel, a gente vai ver quais são as demandas de cada um dos nós, fazer esse somatório da demanda geral para ver qual é a vazão que tem que entrar. A partir da vazão que entra, a gente vai subtraindo as vazões que vão saindo e vai distribuindo o resto das vazões para os outros trechos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver aqui formas de encontrar, né, essa divisão de tal maneira que a gente consiga aí chegar ao mais próximo da realidade já no início do método. É garantido? Não é garantido, porque, como eu disse, depende muito do sistema. Mas a gente vai tentar. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir essas vazões hipotéticas. Se eu começar chutando 20 litros por segundo num trecho e o Túlio começar chutando 50 litros por segundo no trecho, se nós dois, no mesmo trecho, se nós dois fizermos a mesma metodologia correta, no final a gente vai encontrar a mesma vazão final para aquele trecho, sei lá, que era 33,2. Então, não importa o chute inicial, o que importa é a aplicação correta do método, que vai fazer com que a gente chegue no resultado mais próximo da realidade. Então, depois que a gente chutar os valores, aí a gente vai calcular a perda de carga em cada um dos trechos. E aí a gente separa os trechos por anel, né? Anel 1, anel 2, anel 3,
e cada um daqueles trechos ali, e a gente vai calcular a perda de carga em cada um deles. Depois disso, aí a gente vai calcular o somatório das perdas de carga em cada anel. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente precisa que, para parar o método, né, o somatório das perdas de carga em cada anel ele tem que ser igual a zero. Nunca vai ser de primeira, né? A gente nunca vai ter isso aqui. Então, a gente tem que continuar com a nossa iteração. Então, quando a gente calcular esse somatório, se ele for diferente, aí a gente parte para o cálculo do incremento, que é o nosso ΔQ, que é menos o somatório da perda de carga nos trechos, né? Dividido por N vezes o somatório aí da relação perda de carga por vazão arbitrária. E depois a gente vai realizar a iteração do incremento com a vazão nos trechos, até que o somatório das perdas de carga em cada um dos anéis seja igual a zero. E aí, vai distribuir isso aqui numa tabela, tá? A gente vai fazer aqui uma tabela. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar por anel. Aqui eu trouxe uma tabela só para um anel, mas se a gente tivesse 16 anéis, eu teria 16 cópias dela aqui para baixo, tá certo? Que é exatamente para poder definir como é que vai ficar. Aí aqui a gente vai ter os trechos, né? Esse aqui eu peguei de um exemplo de 4 trechos, então trecho AB, AD, BC e CD. O L é o comprimento de cada trecho, então o comprimento do trecho, que vai ser, eu vou olhar onde? Na planta, eu vou ter lá aqui meu trecho, ó. Aqui A, B, C, D. Até que eu tiver 600, aqui eu vou ter 900, aqui 700 e aqui 800, tá? Então, no trecho AB, eu tenho 600 metros. No AD, 700. Vou preenchendo. Aqui, obviamente, a gente utiliza o Excel, né, para fazer todas as contas por nós, mas a gente precisa fazer na mão também. No BC, 800 e no CD, 900 metros. O C aqui, ele está representando o coeficiente de rugosidade. De rugosidade. Isso aqui é um exemplo que eu iria resolver por Hazen-Williams, né? Aqui de rugosidade de Hazen-Williams. Mas ao invés do C, a gente pode ter Reynolds, rugosidade, né? Reynolds, fator de atrito. Tá? Aí, como é que eu vou calcular o fator de atrito? Com a vazão. Essa vazão aqui, que é L, é a nossa vazão hipotética. E a primeira planilha que a gente for preencher, que é o que nós chamamos de primeira iteração, vai ser o QA aqui de cada um dos trechos que a gente chutar. Sei lá, vou pegar aqui, essa vazão aqui vai ser 12, essa vazão aqui vai ser 20, essa vazão aqui vai ser 20 também, e essa daqui, vou colocar nesse sentido, vai ser 10, tá? Então, o que é que acontece? Não coloquei aqui as demandas nos nós. Então, eu vou ter que a vazão no trecho AB, eu sempre tenho que lembrar de colocar o sentido aqui da convenção. Então, a vazão no trecho AB vai ser mais 12. A vazão no trecho AD é essa aqui, ela vai contrária ao sentido horário. Então, ela é menos 20. A vazão no BC é positiva, então ela é mais 20. A vazão no CD também é positiva, ela é mais 10. Então, sempre lembrar de colocar o sinal, tá certo? A vazão hipotética tem que vir e tem que vir com o sinal, porque senão dá errado. Aí o diâmetro, cada tubulação vai ter o seu, né? Aí isso aqui são dados na questão, ou então é dado na... Quando a gente não tem ainda a tubulação, a gente faz uma média, né, pela vazão aqui que a gente chutar, e aí depois a gente vê se funcionou ou não, se vai precisar diminuir, né? A gente tem que ficar olhando com aquela tabelinha lá da vazão máxima que cada diâmetro vai poder aduzir, né? Então, esse aqui é o nosso diâmetro.
Esse Hzinho aqui é a nossa perda de carga no trecho. Perda de carga no trecho. Ou seja, é o nosso K vezes Q elevado a N, tá? E aí, quem é o K? Se for Rasen Williams, é 10,65 vezes o L vezes o C elevado a 1,85. Dividido por diâmetro, dividido por C dividido por diâmetro. Se for a perda de carga pela equação universal, a gente tem que criar essas colunas aqui. Ao invés do C, rugosidade, reino de fator de atrito, porque aí, para calcular o K, a gente vai precisar do fator de atrito, né? Então, temos que fazer aí essa separação. A próxima coluna é a nossa relação, ó, H sobre Q. E aí, a perda de carga, ela também leva em consideração o sinal, ó. Aqui ela vai ser positiva, aqui negativa, aqui positiva e aqui também positiva. Os sinais da vazão, obrigatoriamente, eles têm que vir para a perda de carga. Aí, o que é que eu vou fazer? O somatório. Esse somatório aqui vai dar um valor, né? Somatório aqui vai dar um valor. 1. Essa relação aqui, que é H dividido por Q. Então, isso aqui é em módulo, tá? Isso aqui é em módulo. Por quê? Porque o sinal da perda de carga, ele é sempre o mesmo da vazão. Se é positivo, mais com mais dá mais. Se é negativo, menos com menos dá mais. Então, aqui é sempre positivo. E aí, quando a gente soma isso tudo aqui, a gente tem o valor 2 dessa soma. E o ΔQ é o nosso incremento. O incremento, por sua vez, ele é igual aqui a 1 dividido por N vezes 2. Né? O que é 1, esse somatório aqui, dividido por N vezes 2. Na verdade, é só isso, né? Que já é o somatório. Aí, pronto, a gente calcula o incremento. O incremento, ele vai ser o mesmo valor, tá? O incremento aqui, ele é o mesmo valor para, que é menos 1, né? Dividido por N vezes 2. Não podemos esquecer do menos. ΔQ é igual a menos 1 dividido por 2 vezes por N vezes o 2. O N aqui pode ser 2 ou 1,85. Então, é o mesmo valor para o anel. Então, sei lá, se o meu ΔQ aqui deu mais 3,2. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mais 3,2 e vou somar com 12, vou somar com 20 e com 10. Tá? Aqui no caso com menos 20. E aí eu vou corrigir. Vou corrigir e vou fazer o quê? Se eu mudo a vazão, eu mudo a perda de carga e eu mudo o meu incremento, né? E aí eu vou vendo se o meu somatório aqui vai dando 0. E vou fazendo isso quantas vezes eu precisar, tá certo? Paulo, isso é muito difícil, até no Excel, não vou ter paciência de montar. Realmente, aqui a gente vai trabalhar bastante com Excel e vocês vão ver que não é esse bicho todo de 7 cabeças, né? Que o trabalho é só montar a primeira. Depois que a gente montar a primeira vez, a gente pega o costume. Mas existem, obviamente, softwares, né, para a gente resolver. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês só a interface mesmo do programa Redem, tá? O programa Redem, ele é um programa gratuito, oriundo da Universidade de São Carlos, né, do Departamento de Hidráulica e Saneamento da USP de São Carlos, que é onde tem a Escola de Engenharia. E ele é um programa que ele pode ser instalado ou ele pode ser rodado online. A versão para instalar só está disponível para Windows 32 bits. A versão online é só você abrir o navegador e ele vai rodar direitinho. Então, aqui a gente pode colocar o número máximo de iterações, né, que ele funciona para problemas de 1 a 10, no máximo 100 interações, tá? Então, aqui, de 1 a 100. A gente só pode fazer aqui no máximo 100 interações, que é a limitação dele. Ele é um programa gratuito, didático, inclusive, tá? Ele é feito para a gente estudar mesmo, o estudo das redes. Então, até 100 interações, ele consegue fazer, tá bom? Na verdade, perdão, não é aqui número de interações, não. Ele funciona para redes com
até 100 trechos, tá? Desculpe aí o meu equívoco. E um ou mais reservatórios de alimentação, sistema unicamente por gravidade. Até 10 trechos, um reservatório, um ou mais, na verdade, um ou mais reservatórios e sistema por gravidade. Aí, o que, é que a gente tem aqui? A gente tem o número máximo de iterações. Normalmente, a gente consegue resolver nossos problemas com 10 iterações, tá? Normalmente. Aí, é que ele dá uma tolerância, ele pede uma tolerância na vazão, né? Que a gente precisa informar o número de trechos, que a gente vai precisar informar, a gente vai cadastrar aqui os trechos, né? O número de anéis também, a gente precisa. O número de nós, ó, tá aqui, adicionar nó, adicionar trecho, adicionar anel. Cada nó que a gente coloca, a gente insere a cola topográfica. Depois que a gente inserir os nós, a gente vai permitir a gente adicionar os trechos. Então, a gente vai pegar um nó de montante, um nó de jusante, dar o comprimento, o diâmetro, a primeira vazão, né, e dar o coeficiente de rugosidade. Com os trechos cadastrados, a gente vai poder montar os anéis da nossa rede, que vai depender da configuração aqui, ó, e a gente de rede de distribuição, tá? Então, a gente primeiro cadastra todos os nós, depois todos os trechos, depois sai cadastrando aí, montando, né, os anéis, tá? Vou tirar umas aulas aqui para fazer isso com vocês. A gente tem essa aula de software aqui que eu acho bem importante. A gente vai precisar definir também, como eu falei, né, a tolerância na perda de carga, que é essa aqui, ó, tolerância na vazão, que ele é como se fosse um erro de fechamento no plano piezométrico, tá? E a tolerância na vazão é um erro no balanço da continuidade. A gente define a tolerância pequenininha, sei lá, de 0,01 ou 0,001. A tolerância somos nós que definimos. Quanto menor a tolerância, maior vai ser o número de iterações necessárias para a gente parar, tá? E aí, quando a gente estiver fazendo os exemplos, eu vou mostrar para vocês tanto a tolerância na vazão, quanto a tolerância também aqui na perda de carga. Porque, todos os anéis, o ΔH deu igual a 0, mas no anel 2 deu 0,01. Posso parar ou não? Então, essas tolerâncias aqui vão servir porque isso aqui é um programa que a gente vai resolver de forma numérica, né? Então, não tem como, nem sempre todo mundo vai conseguir zerar. Um ou outro vai ficar ali com 0,1, ou 0,01, ou 0,02, né? Essa tolerância é a gente que vai definir. Aí, a gente vai também indicar o número do nó escolhido, né? Para a gente fixar a pressão inicial aqui, ou então a carga de pressão, que é o nó de início do cálculo do plano piezométrico. É aquela coisa, onde é a pressão mínima exigida, né? Onde é a pressão máxima exigida. Então, a gente tem que escolher o nó e fixar a carga de pressão. Tipo, no nó mais alto, eu tenho que ter uma carga de 10 metros de coluna d'água. Então, aqui vai ser o nó alto, e eu tenho que ter aqui uma carga de 15, né? Que é exatamente para garantir. Escolho se o tubo é metal e escolho se eu quero Hazen-Williams ou forma universal. Daí eu vou cadastrando todo mundo, mando rodar. Então, esse programa aqui, ele informa, né, as cargas piezométricas, as cargas de pressão em todos os nós, a distribuição das vazões com os sinais, também as velocidades nos trechos, as velocidades máximas de norma, tá? Que é no máximo 2 e pode ser calculado por 0,6 mais 1,5 vezes o diâmetro. E também informa o custo das tubulações baseado em uma função embutida do programa, tá? Embutida na rotina, que ele só serve mesmo, esse custo, para o efeito de comparação entre duas ou mais soluções. Tipo, você quer saber a mesma rede, qual é mais barata, é fazendo PVC ou fazendo metálico? Aí você usa para efeitos comparativos, não tem efeitos de mercado, né? Porque, enfim, o programa ele não vai se atualizando aí de acordo com a inflação nos países ou nos estados, mas serve para a gente ter uma base aí nesses cursos. Então, assim, quando o sinal que a gente chutar, quando os sinais ficarem iguais aos que a gente chutou lá no começo de vazão, a gente chutou as vazões no sentido correto.
Se quando a gente sair somando o incremento, o sinal de alguma delas mudar, é porque, na verdade, o sentido é o oposto. Né? É um problema que se autocorrige, porque ele é um problema iterativo. Então, a partir da aula que vem, a gente vai continuar conversando sobre hard cross, só que resolvendo exercícios e vendo na prática como é que isso acontece. E aí, vou deixar para usar o programa, mas no final, para vocês primeiro entenderem como funciona o método, depois, aí a gente vai lá e aplica o programa para vocês verem como é bem simples de se resolver.